Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Eu quero falar nessa ocasião sobre um assunto que eu estava relendo na obra de João Falcão Sobrinho, Confrontando Heresias à Luz da Bíblia. O saudoso pastor e professor do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, ele escreveu, na época, sobre os adeptos da confissão positiva e criaram uma distinção inexistente de duas palavras gregas, logos e rema. Segundo a confissão positiva, logos seria, na sua compreensão, a essência da palavra de Deus dirigida a nós, ou seja, o Verbo de Deus. Já rema, segundo eles, seria a palavra humana revestida de poder sobrenatural e de autoridade para operar prodígios, sinais e curas. Esta é a concepção dos adeptos da confissão positiva, conforme está narrada nesta obra. Acontece que existem, por aí, muitas outras concepções ou entendimentos, inclusive de que a palavra rema tem esse elemento subjetivo, e a gente vai ver um sem número de posicionamentos. Mas acontece que a gente precisa se reportar ao Novo Testamento, e eu estou aqui me dirigindo ao texto grego. E no texto grego, a gente vai observar, eu até separei aqui em tela, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, isso mesmo, até o versículo 25. Eu peço, por gentileza, que você faça a leitura do versículo, então, 23 até o 25, e que você possa observar a partir do momento que eu chamar a atenção para dois termos que aqui em português não tem nenhuma distinção, mas no grego tem, e a gente vai ver como é que está aplicado no texto. Eu estou aqui localizando o texto grego de Pedro, só um momento. Eu não vou fazer nenhum tipo de corte, mas eu quero que você... Vou fazer o seguinte, eu vou apresentar aqui no texto em grego que eu tenho nesse programa de Bíblias. Fica mais fácil e prático para todos nós. Note que no versículo 23 diz: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Chama atenção que no português está escrito palavra. Perfeito? Prossigo a leitura, versículo 24. Porque toda carne é como a erva, e toda glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor, palavra novamente, utilizada pelo apóstolo Pedro, permanece para sempre. E ele vai repetir uma vez mais o vocábulo palavra, conforme você pode ver, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Esse caso aqui é clássico, que foi levantado e chamado a atenção por um pastor que colaborou muito no combate às falsas seitas, heresias, numa referência a Paulo Romeiro. O pastor Paulo Romeiro, quando ele escreve no livro Supercrente, que foi editado pela editora Mundo Cristão, na página de 28, isso, página de número 28, ele vai mostrar que Pedro aqui não faz qualquer distinção entre rema e logos. Em outras palavras, Pedro, assim como os demais autores bíblicos, muitas vezes utiliza o termo, embora sejam termos diferentes, mas de maneira sinônimas. É uma maneira de intercambiar, ou seja, fazer esse intercâmbio entre palavras num certo texto. E aqui, na primeira vez que aparece a palavra, no versículo de número 23, o termo é logos, ou seja, vem de logos, vem de palavras, mas nesse sentido de logos. Já
As outras duas vezes, no versículo de número 25, quando ele fala a palavra do Senhor e esta é a palavra, ele vai se referir a rema como sinônimos. São sinônimos perfeitos. Você pode observar isto agora nessa versão em grego. No versículo 23, nós temos aqui, eu vou colocar o destaque para que você possa acompanhar. Esta palavra aqui, logo, vem de logos. Note que aqui está escrito palavra. E ele vai utilizar outros dois termos na forma de rema, mas simplesmente como meros sinônimos. A outra vez que ele utiliza o termo palavra é esta aqui, ó, rema. De rema Kyrio, ou seja, esse rema ele está empregando como sinônimo. Se você ir na ideia de alguns e falar assim, porque logos é uma palavra diferenciada de rema, você pode incorrer em erro. Aqui é um caso clássico de que são sinônimos perfeitos. E na sequência, ele vai empregar uma vez mais to, rema. Aqui. Ou seja, não há distinção. Quando você vai para o dicionário, você não vê nenhum tipo de distinção na palavra rema. Eu vou fazer uma consulta aqui, breve, eu não deixei marcado, mas eu farei uma consulta rápida aqui da palavra rema no dicionário. Vejamos, aqui é um léxico analítico grego, e vamos ver o que ele vai dizer a respeito de rema. Note que nós temos o seguinte significado para rema dentro da concepção desse dicionário. Rema, o que é dito, declaração, dito, discurso, palavra, dependendo do contexto, pode ser mandamento, ordem, orientação, promessa, mas ainda rema pode significar predição, profecia. Em 2 Pedro 3:2, vou tentar localizar aqui para que você possa se situar. 1 Pedro 3:2. Vamos ver o que está escrito. Digo, 2 Pedro. 2 Pedro 3, versículo 2. Vamos encontrar aqui a palavra, localização. Deixa eu... Aqui, ó. Rematon. Vem de rema. Eu acabei alterando. Deixa eu voltar aqui. 2 Pedro 3:2. Eu estou sem mouse aqui e eis a minha dificuldade. Rematon. De onde vem a palavra rema? Pode ter a ideia, nesse sentido aqui, de predição ou profecia. Vou buscar aqui um outro texto, uma tradução possível. 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 2. O que nós encontramos aqui? Uma coisa é eu falar,
Outra coisa é você constatar, ver com os próprios olhos, e para tanto eu estou projetando o versículo em tela. Porque quando a gente vai traduzir esse versículo 2, a gente vai literalmente traduzir por palavras, no plural. Mas acontece que dentro do versículo 2 dá a ideia seguinte: para vos lembrardes das previamente faladas palavras por os santos profetas, ou seja, uma alusão às palavras faladas pelos santos profetas são profecias. E esta é a ideia aqui neste texto, que pode conter, inclusive, elementos de predição a partir da ótica, uma vez que é da ótica do Antigo Testamento, já que está falando de um período e que contém tanto a palavra de Deus quanto o elemento da predição, por conta do seu cumprimento futuro. O futuro pode ser imediato ou um tanto mais distante, mas ainda assim existe esse elemento de predição. E neste caso aqui, hematon, hematon, desculpa aí agora a pronúncia inicial, a pronúncia correta dentro da pronúncia erasmiana é hematon, hematon por conta da situação, porque nesse mar, esse acento indica a sílaba tônica. Hematon vem da palavra rema. Quando a gente vai para textos como Logos na Bíblia, a gente vai observar que Logos pode ter outros sentidos, os quais nós muitas vezes desconhecemos, mas que na Bíblia é traduzido, sim, e muitas vezes a gente nem se dá conta. Esta é a grande verdade, porque a gente vai lendo a palavra de Deus na língua portuguesa e não tem, às vezes, a noção ou a ideia de quantas vezes a palavra logos é empregada, mas com outros significados no tocante à tradução. Estou aqui, uma vez mais, na página de número 392, e se você for analisar o vocábulo logos, que é traduzido como palavra, pode ser também, ó, uma palavra, algo dito, conforme Mateus 12, versículo 32 e 37. Pode ser um discurso, uma linguagem, uma conversa. Tem um significado de mera conversa, de palavrório, uma linguagem, modo de discurso, maneira de falar. Para cada termo que eu estou falando em português, tem a referência bíblica e mostrando o sentido. A palavra foi utilizada foi logos, mas tem vários sentidos, não uma só ideia. Ela pode ser ter algo como um propósito em um discurso. É traduzido em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, como anúncio, isto é, uma mensagem. Em 1 Pedro 3,15, ela vai soar como uma afirmação, que é, na verdade, uma explicação. Logos vai ter vários significados ou sentidos de acordo com o texto bíblico. Pode ter o sentido de doutrina, assunto, ajuste ou prestação de conta, um pretexto, contenda, um motivo. Pode ser também a palavra de Deus, especialmente no Evangelho. Então, se você for para o léxico, você vai observar que logos tem muito mais sentidos ou significados de acordo com texto e contexto, mas o termo é um só. Da mesma forma, rema, muitas vezes, vai ter um significado, digamos assim, completamente diferente do que é apregoado por aí. E o que você tem que fazer? Ir caso a caso, ver como que o autor empregou rema no texto e, portanto, fazer
a sua leitura, ajustando-se perfeitamente à intenção do autor. Mas, repito, que tanto Rema quanto Logos são colocados no Novo Testamento, quando assim ocorrem, de uma maneira intercambiáveis, isto é, como sinônimos autênticos. Fica aí a sugestão para você, tanto do léxico analítico, eu particularmente recomendo para quem faz o estudo do grego koiné a partir do segundo ano de estudo, para você estar familiarizado mais com todos os casos da língua grega, que tem condições de avançar mais. Quando não, você pode utilizar, vamos ver se eu tenho aqui, o dicionário antes disto, antes do léxico. Este é um exemplo, dicionário do Novo Testamento, o grego, você pode utilizar este primeiro para depois utilizar este aqui, tá bom? Fica aí esta sugestão. A questão do texto grego, você pode utilizar este aqui, pode ser deste, pode ser o interlinear. O importante é que você tenha um texto, pode ser o texto majoritário, o texto receptus, que é o texto recebido, o texto crítico, esse aqui é o texto crítico. O importante é você ter acesso ao grego e verificar não apenas os dicionários, os léxicos, mas caso a caso e ver qual é o real sentido dentro de cada texto e contexto. Fiquemos com estas observações e espero que ajudem-os bastante na medida que vocês forem avançando no estudo da Palavra de Deus, particularmente por meio da língua koiné, que é um grego não mais falado, é uma língua morta, porém é importante para compreender cada vez mais e mais a palavra de Deus. Que Deus o abençoe rica e abundantemente, porque é a minha oração, é também o desejo do meu coração.